Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre, meus irmãos. O Evangelho é vida, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós estamos falando da carta aos Hebreus, nós estamos no capítulo 1, nós falamos anteriormente do versículo de número 12, 11, 12, que diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e teus anos não acabarão. Hoje nós vamos comentar a respeito do versículo 13. O versículo 13 diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. Nós vemos que agora o escritor de Hebreus vai falar da oitava característica do Filho no versículo 3 de Hebreus 1. O que foi exaltado acima, na destra da majestade, nas alturas. Olha só o texto. Ora, a qual dos anjos, veja, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu coloque teus inimigos debaixo dos teus pés. Bom, nós temos visto como o escritor de Hebreus tem essa facilidade de pegar os textos do Antigo Testamento, principalmente dos Salmos, e introduzir no Filho, e colocar de forma magistral aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, configurando o significado do que Deus falou no Antigo Testamento. Aqui no Salmo 110, 1, Salmo de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve: disse o Senhor ao meu Senhor. Veja, mais uma vez provando a trindade, que o Pai chamando Jesus, o Filho, de Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então o escritor de Hebreus retirou essa frase desse texto do Antigo Testamento, aqui do Salmo 110, verso de número 1. Então olha só, nós vamos estudar um pouco esse salmo, que também está aqui, no livro de Hebreus. E nós vimos aqui que, ora, a qual dos anjos jamais disse. Agora o escritor de Hebreus, depois de ter exaltado Cristo acima dos céus, da terra e da criação, ele volta a falar dos anjos novamente. Ele volta mais uma vez a querer provar que Cristo é superior aos anjos, para talvez não deixar dúvida alguma. Você já imaginou o problema que estava entre os hebreus convertidos, e esse negócio dos anjos? Para o escritor de Hebreus fazer tanto esse paralelo, mostrar a diferença que existe de Cristo com os anjos, devia haver um problema muito sério nessa igreja. E é a segunda vez que ele usa a expressão jamais. Disse, a qual dos anjos jamais disse? Aqui no versículo 5 também tem, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então na primeira vez aqui, no versículo 5, ele está dizendo, nunca, jamais, Deus o Pai disse para algum anjo que é o filho que foi gerado. Os anjos nunca foram convidados, nunca foram chamados como filhos na categoria da deidade, na categoria de Jesus. E agora aqui, no versículo 13, está dizendo: qual dos anjos foi convidado a se assentar à direita? Nenhum tem a posição do filho, e nenhum foi convidado, nenhum foi dirigido essa palavra: assenta-te à minha direita. Somente ao filho. Então veja aqui, mais uma vez, mostrando a diferença
para nós hoje que estamos já acostumados com o Novo Testamento, talvez seja até um exagero, mas naquele tempo que o Novo Testamento não tinha sido configurado ainda escrito, as cartas, os evangelhos não tinham sido colocados juntos, talvez seria muito difícil para esses primeiros irmãos compreender exatamente a grandeza de Cristo. E até hoje, com os evangelhos, com as cartas, com o Antigo Testamento revelando Jesus, as pessoas não conseguem compreender quem é Jesus. Ainda nós estamos lá naquela parte que Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E a resposta foi: uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias e algum dos profetas. E as pessoas do tempo de Cristo pensavam que ele era um profeta, um grande rabi, um grande mestre, um grande homem de Deus. Mas Jesus, ele não é um profeta, ele não é um curandeiro, ele não é um libertador apenas. Jesus é o Filho assentado à destra da majestade. Nós não podemos ver Jesus a não ser como Cristo. Nós não podemos olhar para Cristo a não ser como Filho. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo. Foi o que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus e tu és aquele que pode fazer todas as coisas. É isso que está dizendo, que jamais foi dito isso dos anjos. E o que Deus disse para o Filho? Assenta-te à minha direita. Então veja que ele é exaltado à destra da majestade nas alturas. E por que ele foi exaltado a essa destra? Ele está na posição mais alta, ele está no trono do reino. Ele está porque ele pagou todo o preço. Ele fez tudo para Deus e ele fez tudo para nós. Ele convergiu novamente o céu e a terra nele. E ao convergir nele céu e terra, ele estava convergindo a Deus todas as coisas. Então ele é digno de se assentar, ele é digno de estar à destra da majestade, porque ele fez tudo para Deus, ele fez tudo por nós. Ele pagou o preço, tanto que na cruz, em João 19:30, suas últimas palavras ali foram: Pai, está consumado, está totalmente pago, está concluído, eu fiz tudo, está tudo feito, está tudo realizado. Então, por esse motivo, ele está assentado à destra, como Filho. Como Deus, ele sempre esteve à destra. Como Deus, nas antiguidades, no princípio, na criação, antes da criação, quando ele era o Senhor Palavra. Mas o Hebreus aqui, o escritor está dizendo como Filho, como homem Deus, ou como Deus homem, como Filho, ele se fez digno de se assentar. Ele se tornou homem, como homem venceu, e ele é o primeiro homem a se assentar à destra de Deus, e ele é Deus por natureza, aleluias. Então veja que essa doutrina da exaltação do Filho, ela está muito ligada aqui a toda a Bíblia. Nós já vemos isso aqui no livro de Hebreus, no versículo que nós estamos estudando: assenta-te à minha direita, em 1:13, no capítulo de número 8, nós vamos ler de novo, 8:1, vai estar falando assim, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nas alturas. O essencial da carta, um dos pilares dessa carta, é mostrar o que Cristo está fazendo hoje e o que Cristo é hoje, onde Cristo está hoje. E aí, o escritor diz, o essencial, o principal de tudo isso que nós temos falado, ensinado, já está no capítulo 8, e ele está querendo dizer que o sumo sacerdote Jesus se assentou à destra do trono da majestade nos céus. A mesma mensagem de Hebreus 1:13. Mas, se isso fosse suficiente, o escritor continua com essa mesma ideia no capítulo 10, no verso 12. Ele diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
Então veja, por que ele se assentou? Porque ele é o purificador de todas as coisas. A sétima característica do Filho em relação aos profetas, do versículo 3 de Hebreus 1, ele é o purificador, ele é o salvador de todas as coisas. E Jesus, porém, ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, não como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento que ficavam ano a ano renovando os sacrifícios de bodes, de cordeiros, de ovelhas. Cristo uma vez só fez o sacrifício pelo pecado e foi suficiente, e por ter sido suficiente, ele se assentou à destra da majestade nas alturas. Se não fosse suficiente, se o seu sacrifício, se o seu sangue, se sua obra, se sua vida não fosse suficiente, ele não teria se assentado à destra. Agora, por ter feito tudo isso, ele se assentou. Mas não para por aí. Aqui ainda em Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 2, nós vamos ler assim, um texto maravilhoso que a gente sempre usa. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olha só, mandando olhar para Jesus. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então ele suportou a cruz da alegria que lhe estava proposta, por causa da alegria que lhe estava proposta, não fazendo caso da vergonha. Ou seja, ele foi muito envergonhado naquela cruz. Ele foi desprezado, indigno, rejeitado. Isaías 53 detalha muito bem essa rejeição, essa humilhação, esse opróbrio, essa ignomia, essa vergonha do Filho lá na cruz. Mas hoje ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele desceu na mais baixa vergonha, mas hoje ele está exaltado na mais alta altura, com a maior honra que existe, que é estar assentado à destra do trono da majestade nas alturas. Agora, a gente também vai ver isso, por exemplo, Pedro falando disso, né? 1 Pedro, capítulo 3, verso 22, diz assim: o qual, depois de ir para o céu, veja, falando de Cristo, que foi para o céu, Pedro foi uma testemunha ocular disso, em Atos 1, 10, vai falar, e 11, a respeito da ascensão de Cristo. Pedro viu ele subindo, e aí Pedro diz assim: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Veja que a Bíblia é uma só, que a Bíblia se completa, e Pedro está falando a mesma coisa que o escritor de Hebreus, dizendo que os anjos se submetem ao Filho. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 20, agora é Paulo, veja, escritor de Hebreus, que alguns dizem ser Paulo, Pedro, e agora Paulo vai dizer assim: o qual, Efésios 1, 20, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Veja que Paulo chama a destra da majestade nas alturas de regiões celestiais. E aí Paulo vai dizer: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no século presente, mas também no vindouro. Glória a Deus por isso. Jesus está acima, ligando com a mensagem de Hebreus, ele está acima de todos os anjos. Agora Paulo também fala aos Romanos quase a mesma mensagem, né? No Romanos capítulo 8 vai dizer assim, no verso de número 34, vai falar assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Paulo dá essa informação que o escritor de Hebreus dá, que Pedro dá, que Jesus está à destra da majestade nas alturas, certo? E
Paulo acrescenta que ele intercede por nós hoje. E o escritor de Hebreus também vai falar a mesma coisa. Em Hebreus 7:25, que ele vive por interceder, para interceder por nós, ou seja, o que Cristo está fazendo hoje, intercedendo por nós. Os 4 evangelhos mostraram o que Cristo fez. Por que Hebreus é chamado, portanto, de 5º evangelho? Porque a epístola aos Hebreus revela o que Cristo está fazendo hoje. A obra de Jesus hoje. Jesus está intercedendo por nós. Essa é sua obra. Ele está assentado no trono. E hoje o seu trabalho é interceder, intervir por nós. Glória a Deus. Então, nós podemos ver a mesma verdade. Paulo, a doutrina de Paulo é a mesma de Romanos. Talvez seja Paulo também, o escritor de Romanos. E a mesma de Pedro. E Paulo tinha esse costume. As igrejas antigamente falavam muito dessa exaltação. As igrejas falavam muito da ressurreição. Certo? Atos 4:33 fala que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Cristo. Então uma das matérias da igreja, da pregação da igreja primitiva era a ressurreição. Você pode ver a exaltação. Só no livro de Hebreus, quantas vezes ele está falando da exaltação. Paulo está falando da exaltação aos romanos. Agora Paulo vai falar da exaltação também aos colossenses, certo? No capítulo 3, no verso 1. E também se falava da intercessão de Cristo. Romanos fala da intercessão de Cristo. Hebreus fala da intercessão de Jesus Cristo. E olha só, diz assim, ó: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, Paulo está convidando a igreja que foi ressuscitada juntamente com Cristo a buscar as coisas que são do reino de Cristo. E onde Cristo está, Paulo de novo está falando dessa teologia, está assentado à destra de Deus, ou à direita de Deus. Aplicação pessoal. Então, nós estamos estudando aqui ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita. Então veja que todos esses textos estão relacionando que Cristo assentou-se à direita. E o próprio Cristo disse: eu tenho que ser glorificado para que o Espírito Santo venha. Era a mensagem da igreja de antigamente. Ele foi exaltado para que o Espírito viesse. O Espírito de Jesus está sobre a igreja, está sobre todos. A igreja, a aplicação pessoal que nós podemos usar disso é que a igreja estava cheia do Espírito Santo. A igreja vivia no Espírito Santo, justamente pelo motivo dos apóstolos, todos eles, os 12 e Paulo e os que vieram posteriormente, ensinar a respeito da ressurreição, ensinar a respeito da glorificação e através da glorificação a descida do Espírito Santo e ensinar a intercessão de Cristo por nós, a intercessão de Cristo pela igreja. Veja que então acontecia dos falsos mestres e falsos profetas entrar na igreja e querer colocar o judaísmo de novo, Moisés, que é os profetas, culto aos anjos por causa da lei, né? Culto à criação, à natureza por causa dos deuses pagãos, no cristianismo. Veja que a batalha do cristianismo é uma batalha antiga. Qual? O cristianismo, ele é puro, mas sempre Satanás, através de falsos profetas e falsos mestres, querendo misturar o evangelho que é só Jesus, que é só Cristo, com a lei, com Moisés, com os profetas, com anjos, com a natureza, com o culto pagão. E nós vimos que ao longo da história, Satanás conseguiu fazer essa mistura muitas vezes, de muitas formas. E até hoje o evangelho tem sido misturado com a lei, com a religião, com misticismo, com mundanismo, com tantas coisas que é só o Filho. O evangelho é só o Filho.
E é o que o escritor de Hebreus está querendo mostrar, que só existe um assentado, que nos representa, que intercede por nós, que está glorificado, que é o Filho, Jesus. É nesse que nós estamos, esse que é o cabeça da igreja, que é o cabeça do corpo, e é nele que nós estamos, e é por ele que nós vivemos, e nós buscamos as coisas que são do alto, porque ele está assentado à destra da majestade, nas alturas. O evangelho é vida, meus irmãos. Até a próxima. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!